Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão envolvendo as aplicações dos logaritmos. Vamos lá? Nessa questão vou mostrar para vocês uma importante aplicação dos logaritmos. É sobre o cálculo da meia-vida. Como assim, professor? Vamos lá, vou explicar, tá? O enunciado diz assim, ó: um paleontólogo é aquele profissional, aquele cientista que estuda os fósseis, certo? Ele encontrou um fóssil, um osso, que pode ser de um dinossauro. Opa, tá ficando interessante, né? Vamos lá. Ao realizar os estudos iniciais, ele descobriu que a quantidade de carbono 14 é um elemento químico que se encontra lá nos ossos, tá bom? Então, a quantidade de carbono 14 no osso é de 10% da quantidade encontrada em ossos de outros dinossauros já catalogados. Então ele pensou, caramba, encontrei um osso de dinossauro, né? E daí ele teve que usar matemática, logaritmo. Mas também ele precisava saber que o carbono 14 tem meia-vida de 5.730 anos e que o log de 2 é 0,3. Muito bem, log de 2 ser 0,3 já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Essa parte do carbono 14 ter meia-vida de 5.730 anos, aí vocês vão estudar isso em química, tá bom? Então o professor de química pode te dar mais detalhes a respeito disso, dessa meia-vida aí do carbono 14. Mas sabendo disso, vamos avançar aqui. Quanto tempo se passou desde que o fóssil foi enterrado? Porque quando o fóssil foi enterrado, começou a contar a desintegração dele, certo? Através dessa tal de meia-vida aí. Que, em resumo, significa que a cada intervalo de tempo, esse carbono 14 ele se desintegra, tá? Em 50%. Por isso meia-vida, certo? Uma informaçãozinha aí inicial. Bom, e depois a gente vai responder se era ou não um fóssil de dinossauro, tá bom? Muito bem. Então veja que tem um conhecimento bem específico aí de química. E lá da meia-vida a gente vai ter essa fórmulazinha aqui, tá? E o que diz essa fórmula? Esse Q de T é uma função, né? Da quantidade em relação ao tempo. A quantidade de quê? A quantidade de carbono 14 que foi encontrada, tá bom? E aí, em relação a quanto tempo ela demorou para ser encontrada. Q0, aqui ó, Q0 é a quantidade inicial de carbono 14, aí meio porque se refere à meia-vida, e ali esse expoente vai ter o T, que é o que a gente está querendo saber em anos, T é o tempo em anos, e MV é justamente essa meia-vida, tempo de meia-vida que foi dado aqui no enunciado, tá bom? Meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Pois bem, então, depois dessa leitura, né, e uma interpretação inicial, basicamente o que nós temos é trabalhar essa fórmula aqui, substituindo esse Q de T, é a quantidade de carbono 14 encontrada. No enunciado fala-se que é 10% da quantidade encontrada em outros dinossauros já catalogados, tá? Então vamos escrever assim, ó, 10% de carbono 14 encontrado em outros dinossauros já catalogados, tá? Muito bem. E aqui, em quantidade inicial, a gente vai considerar o quê? 100%, certo? Porque lá no início o carbono 14 estava completo. Se é completo, é 100%. 100% de carbono 14. Certo? Vezes, vou repetir ali a fração meio, elevado a T. Esse T é o que nós queremos descobrir. E MV, como foi dito aqui, é o tempo em meia-vida. 5.730. 5.730. Até aí, gente, alguma dúvida sobre o que foi feito? Só fiz algumas substituições, né? Ok? Pronto, então vamos lá. Vamos simplificar isso.
10% é 10 sobre 100, certo? Esse di é vezes carbono 14, vou repetir aqui. Do outro lado, 100% é 100 sobre 100. Esse di é vezes, vou repetir aqui, carbono 14. Ok? Na verdade, vou repetir todo o resto agora. Pronto. Agora veja. Essa multiplicação, C vezes carbono 14, poderia passar aqui para o outro lado dividindo, né? Em outras palavras, aqui também está multiplicando, então elas se cancelam, tá bom? Então, some ali o carbono 14. 10 sobre 100, eu já ia dizer, a gente pode simplificar e chegar que é 1 sobre 10. Não é isso? E 100 sobre 100 é 1. Nem precisa aparecer, né? Então, ficou 1 sobre 10 igual a meio vezes T dividido por 5.730. Beleza? É hora da gente colocar logaritmo nos dois lados, tá bom? Porque a gente não sabe que o logaritmo de 2 é 0,3. Vamos usar essa informação. Para isso, vou fazer o log de 1 sobre 10 igual ao log de meio elevado a t dividido por 5.730, certo? Coloquei logaritmo aqui nos dois lados. Agora, calculando esse logaritmo, é o logaritmo de uma divisão. Isso é o log de 1 menos o log de 10. É o log do de cima menos o log do de baixo, certo? E aqui do outro lado, o logaritmo tem o poder aqui de pegar esse expoente e trazer ele para cá, ó, na forma de uma multiplicação. Então, vai ficar t sobre 5.730 vezes o log de 1 sobre 2. Dúvidas nisso? Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos lá. Lembra quanto é o logaritmo de 1? 0, né? O logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. E o logaritmo de 10 na base 10? Professor, você colocou a base 10 agora. Gente, quando não tem base, é porque a base é 10. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Ok? Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Muito bem. Aqui eu vou repetir essa fração e vamos fazer a mesma propriedade do logaritmo da divisão aqui. Mas para isso eu vou abrir o parênteses, tá? Vai ficar o log de 1 menos o log de 2. Olha aí, apareceu o log de 2. Certo? 0 menos 1 dá menos 1. Repete aqui a fração mais uma vez. E aqui nós temos, dentro do parênteses, log de 1 é 0. Já vou cortar, tá? Então, vai ficar menos log de 2, que é 0,3 segundo o enunciado. Muito bem, vou multiplicar por menos 1 agora, nos dois lados. Esse menos 1, quando multiplicado por menos 1, vai ficar 1 positivo, tá? 1 positivo igual essa fração, 5.730 vezes menos 0,3 vezes menos 1, dá 0,3. Professor, e não multiplica essa fração por menos 1 também não? Não, gente, isso aqui é um termo só, que quando multiplicado por menos 1, altera só esse sinal, ok? Isso aqui é a mesma coisa que 0,3 vezes, na verdade, menos 0,3 vezes essa fração. Quando multiplicado por menos 1, altera esse sinal. E aí ele fica positivo. Beleza? Muito bem. Agora é só a gente multiplicar ambos os lados por 5.730. 5.730 vezes 1, 5.730. E do outro lado temos 0,3 vezes t. Certo?
divide os dois lados por 0,3, ou vamos fazer o seguinte, primeiro multiplicar por 10, vai ficar 57.300 igual a 3t, certo? Quando multipliquei por 10 nos dois lados. Agora divide por 3 nos dois lados, e aí nós temos que t é 57.300 dividido por 3. Beleza? Qual é o valor de t? 19.100. Ok? Pronto. Então, respondemos. Quanto tempo se passou desde que o fóssil foi enterrado? Se passaram 19.100 anos. Era um fóssil de dinossauro? Não, né? Gente, porque para ser um fóssil de dinossauro, os dinossauros eles viveram cerca de 230 milhões de anos atrás, tá? Então, 19.100 anos é muito pouco, perto de 230 milhões de anos atrás. Ok? E aí, o que acharam dessa aplicação de logaritmos? Eu, particularmente, achei muito bacana, porque a partir do estudo de um pedaço lá de osso, né, de fóssil, descobrir quantos anos atrás esse osso foi enterrado, realmente é muito curioso, né? Muito interessante. Beleza? E em relação à matemática, alguma dúvida? Se tiver dúvida, posta aí nos comentários, ficarei muito feliz, muito satisfeito em te ajudar. Se não tiver dúvidas, até a próxima aula.